Estou aqui hoje para pensar com vocês sobre a ansiedade. E aqui nesse momento, eu gostaria de pensar com vocês algo bem específico. O que é falado aqui entre a gente, vai ficar aqui entre a gente. Vocês podem me fazer perguntas, sabe? E eu vou estar respondendo para vocês as dúvidas de vocês. Está passando a lista, né, para você estar colocando o seu nome, sobre vocês. E eu gostaria também de você se apresentar. Quem é você, falar um pouco sobre você. Pode ser? Eu sou Priscila, eu faço terapia com você. E, assim, com certeza venho me renovado muito em relação a... Agora que eu vi. Eu venho me renovado muito depois que eu tô com a Denise, assim, tá aprendendo a lidar melhor com a minha ansiedade, com todo o sofrimento que eu mesmo criava dentro de mim. Basicamente, essa é a palavra. Eu dava vida para todo o meu pensamento e tudo virava tão realidade que me dava falta de ar e tremedeira, amarelão. E eu tenho 3 filhos. Sou casada, sou de Goiânia. Bacana. Só assim? Excelente, tá ótimo. Já que você falou um pouco sobre a sua ansiedade, nessa sua escala de 0 a 10, antes de 0 a 10, naquele processo lá, para hoje, onde você considera que você está? Melhorou quanto? Eu falo que eu tô no 5. Bacana. Porque eu tava tipo no 100, não tava só no 10. Eu tava passando mal mesmo, dando crise, de não querer sair de casa, com medo do que iria acontecer. Tipo, virada. É muito comum uma ansiedade, quando ela está muito alta, em muitos momentos a gente não sabe se aquela é uma ansiedade ou se aquela é uma depressão. Porque realmente a pessoa ela vai querer ficar em casa, ela não vai querer trabalhar, ela vai ficar, porque realmente está muito alto, e você vai entender esse processo, porque o porquê disso. O medo daquilo ainda que nem aconteceu, talvez vai acontecer. E de coisas assim que não é para você ter medo, tipo, você trupicar. Você tem medo de uma coisa que vai acontecer, entendeu? Coisa simples, coisa de vida mesmo, né, vida. E você vai entender que tem um hormônio específico atuando aí. Esse hormônio, quando ele está muito alto, ele é lançado na corrente sanguínea, ele vai atrapalhar todo o seu processo digestivo. Por quê? Porque nesse momento a gente pensa que a depressão pode ser uma questão de uma depressão, porque 90 a 95% da serotonina ela é fabricada no intestino. E quando a ansiedade está muito alta, ela vai lá e ela detona todas as células boas de lá. Aí fica difícil a produção de serotonina. Por isso é que em muitos momentos a gente não sabe se aquilo é uma ansiedade ou se é uma depressão. E o que pode modificar de um tempo para o outro. Bora lá, fale de você. Meu nome é Eliane, ainda não participei de nenhuma palestra, essa é a primeira, mas pretendo continuar. Bacana. Tenho 4 filhos, uma neta, sou casada, estou aqui há 18 anos, sou de Goiás também, interior de Goiás, eu sou Goiânia, a maioria conhece que é Nerópolis, município de Nerópolis. Oi. Ok, excelente. Oi, gente, sou Cris, ansiosa, tá? Tenho também pânico, attacks sometimes. E agora, segundo o pessoal da Rádio Brasil, aumentou minha ansiedade, porque esse povo é famoso, a gente é reconhecido nos lugares. E é isso, gente. Não tenho filhos, sou mãe de pets. Ok. Obrigada. E aí, tudo bem? Sou mãe de uma princesa. Estou extremamente ansiosa. Pelo fato de, às vezes, a gente não conseguir definir os nossos propósitos, né? Então, eu tenho vários impasses com isso. Mas o bom é que a gente trata isso, né? Pelos profissionais, como a família, pra gente. Estou aqui
trabalhando bastante. Quase, a gente está quase fazendo aniversário de 2 anos. Então é um friozinho na barriga. 2 Uau! anos. E é isso. É isso. É a moça vai fazer a fala. Meu nome é Débora. 2 filhos, mas um hoje. E também já tenho conversado com a Denise. Também sou de Goiânia, tá, gente? Estou falando aqui de Goiânia. Tenho conversado com a Denise também. Meu outro filho também está fazendo terapia com a Denise. E eu sempre tive ansiedade, mas depois que eu perdi meu filho, simplesmente aumentou, né? E eu não vou chorar, não. Não começa com aquilo. E de dezembro para cá eu comecei a ter crises. Crise de pânico, crise de ansiedade. E aí quando ela falou, né, que ia fazer o negócio, eu falei, eu preciso estar lá. Precisa, porque inclusive eu estava até comentando com as meninas agora, que meu esposo querendo ter um filho, e eu falei assim, ele falou, não, nós vamos ter filho enquanto você não tratar a sua ansiedade. Você cuidar disso. E aí, então, estamos no processo. Eu comecei com bastante de audiobook, estou estudando bastante sobre como aprender com violência. Bacana. Meu nome é Carol, também sou de Goiânia, mais daqui do que de lá, eu vim para cá com 5 anos de idade. Tenho 2 filhas, que me deixa louca de tão energética que é. Também eu tenho minhas crises, mas eu sou muito daquela que eu vou guardando lá dentro. Tipo, eu não sei, eu fico tímido ou meio com vergonha, assim, de conversar com alguém. Então, muita gente vai me falar, procura um psicólogo, vai te ajudar. Mas eu penso assim, não sei se eu vou conseguir expressar ou falar tudo que eu quero falar. Uhum. Até que aí, até que eu tive, uns tempos atrás, eu tive uma crise muito forte, que até meu esposo ficou assim, uma crise que eu nunca dei antes lá em casa, e até ele ficou assustado. Falou, né, não, faz o que você precisa para se ajudar, porque eu sou uma pessoa que eu não sei falar não. Então, assim, eu tô ali, a pessoa pede uma coisa, sim, por mais que vai me esgotar aquilo, eu tô caçando um jeito de ajudar e esqueço de mim mesma, da minha saúde e tudo. Então, é um espaço para tentar melhorar. Uhum. O ambiente terapêutico, Carol, ele é bom porque tem muitas coisas boas por lá, mas é o fato de você falar lá, e você pode falar dos seus medos, das suas dores, das suas inseguranças, que não vai ter o julgamento. O que você precisar de falar, a gente vai estar ali para ouvir você. E tem muitos momentos que você quer ter tomadas de decisões, mas você não dá conta. E às vezes, se você vai comentar isso com uma amiga, ela vai posicionar você com aquilo que ela acredita que é bom para ela, que ela daria conta, mas não é o que você dá conta. Não é o que é possível para você. Então, o processo terapêutico vai caminhar com você naquilo que você dá conta, naquilo que você se propõe a fazer, entendendo as suas emoções dia após dia. Então, você vai se fortalecendo até chegar naquele momento de você falar, cara, agora eu já consigo fazer isso. Então, é um processo, assim, bem respeitoso. Procure. É sempre muito bom falar das nossas dores. Olha só, falar sim para alguém o tempo todo, não conta a sua vontade, seria não? É desrespeitoso com as nossas emoções. E isso vai ficando desrespeitoso a ponto, às vezes, a gente desencadear uma ansiedade ou algo assim. É preciso aprender a respeitar as nossas emoções. E a gente não teve hábito disso, sabe? Nós não aprendemos a pensar sobre as nossas emoções. O que nós vamos estar falando aqui hoje, eu penso que deveria ser algo para ser estudado no colégio. Como são as nossas emoções? Por que pensamos assim? Por que nos posicionamos assim? Porque você vai perceber que tudo começa na sua vida a partir do que você pensa, a partir do que você acredita. Isso é algo claro e deveria ser ensinado na escola. Porque a partir do momento que você entende o funcionamento, você se posiciona, porque tem algumas características básicas. Você é amiga de alguém,
até o dia que você entende, vamos pensar, você é amiga dela. E ela é aquela pessoa que não acrescenta na sua vida, ela te puxa o tapete, faz um monte de coisa, mas o dia que você realmente entende aquilo, você se posiciona. Porque nós não aceitamos essa coisa do outro passar a perna em nós, sabe? Você até vai, mas o dia que você vê aquilo realmente, você se posiciona. É isso, procure ajuda. Bora lá, Ju, para o próximo? Gente, aqui tá frio, não? Não tô sentindo frio, não? Tem subiu o ar, não? Tá. A minha mão, assim, tá ponta. Pode aumentar um pouquinho? Eu acho que... Ah, eu sei, gente. É porque o frio meu começa pelos pés. E a bonita não veio. Quer colocar essa meia em mim? Olha que eu aceito, hein? E aí a gente vai pensar sobre o que é a ansiedade. A ansiedade, ela é uma reação química naturalmente de defesa, de proteção do ser humano. Então, isso você precisa entender. É uma reação química. E ela acontece na nossa vida naturalmente para proteger você. Então, quando a gente fala, fulano é ansioso, essa ansiedade, quando ela é disfuncional, ela é prejudicial, mas de início, todo o processo natural do nosso corpo é para proteger você. E tudo isso é química, e você vai entender o porquê que eu vou dizer para você que é um processo químico. Pensa você de uma forma mais natural e espontânea possível. Saiu daqui, bem tranquila, abre aquela porta, sem pensar em nada, aí de repente vem um carro lá e ele dá uma freada em cima de mim. A hora que ele dá aquela freada, uma reação química natural dispara, faz com que o processo da fisiologia natural meu dispara. Eu fico assim, eu dou aquela puxada de ar, meu coração dispara. Por que que aconteceu isso? Para eu prestar atenção. No próximo momento eu não fazia aquilo de novo. Porque todo o processo da nossa mente é para nos proteger. Por que que em alguns momentos você não quer passar por algum momento com aquilo, você teve dor? Porque sua mente vai lá atrás e fala para você, cara, você já passou por isso, isso foi ruim, isso foi horrível, não vai lá. É uma tentativa de proteger você. E é um processo natural nosso mesmo, sabe? Nós só estamos aqui hoje porque no tempo da caverna nós tínhamos medo para nos proteger. Então é um processo químico e natural do nosso corpo. E aí, quando a gente pensa que é natural e químico, a gente tem que pensar que para isso acontecer existem hormônios que estão envolvidos, naturalmente, que foi o que eu disse para você que esses hormônios é adrenalina e cortisol. Existem outros, mas o mais abundante é a adrenalina e o cortisol. Esse bendito do cortisol, gente, é o que mais detona a gente. Porque é o mesmo hormônio do estresse. É o mesmo. E ele vai prejudicar em muitas alterações fisiológicas do nosso corpo. Quando eu falo de estresse, eu falo de irritabilidade, eu falo de inquietação, eu falo de uma mente cansada, porque pensa você está com essa quantidade excessiva no seu sangue. Você vai ficar irritado. Alguém falou qualquer coisa para você, você está prontinho para dar uma resposta para ele. Quem tem ansiedade aqui percebe isso? Percebe? Quer contar? Conte. O que você percebe nesse processo aí de irritabilidade? Tipo, até as pessoas que não tem nada a ver, a gente acaba falando coisa chata. E assim, nem é da minha personalidade, mas você tá tão agitada por dentro que você fala, tipo assim, e tenta falar educadamente. Mas não consegue. É uma agitação, porque quando a gente fala sobre esse hormônio, para quem é da saúde aí sabe, ele está sendo lançado na corrente sanguínea. E aí o cérebro, ele quer proteger você. Tipo assim, ele não falava isso comigo. Sério, falando. Uhum. Ele não falava isso comigo, mas ele, tipo, eu não começava uma discussão, por exemplo, eu evito de falar, às vezes, alguma coisa para alguém, para não começar uma discussão, porque eu sei que aquilo vai fazer eu ficar ansiosa. Aquilo vai fazer eu ficar com falta de ar, com ataque, né? E aí eu evito, porque ele está me protegendo. Eu não sei como, tipo, lá atrás de mim, no meu cérebro, está me protegendo. Não começa essa coisa, não. Não fala, é melhor deixar quieto. Mas de todo jeito a gente fica segurando, igual ela. Fica segurando aquela coisa lá dentro. Você só muda um pouquinho sua cara. Quem te conhece intensamente, você vê
que você mudou, que você está reagindo, você não gostou daquilo, mas tipo assim, meu marido mesmo, no dia ele fala, e essa cara de gato? Gato não tá com... Por que você tá com essa cara? Então, Nada o quê, mulher? Que tu tem alguma coisa. Tô irritada por dentro, mas não falo para não começar uma briga. E eu tentando me proteger. pelo funcionamento dela, porque ela naturalmente não é essa pessoa que fala, entende? Mas se é uma pessoa que tem um funcionamento psíquico mais irritado, ele vai falar. Ele vai falar. Porque ela acaba não conseguindo, porque na verdade tudo seu fala sobre você, tudo seu. Então desde o primeiro momento, desde alguém que quer bater palma aqui, ela na vida é essa pessoa expansiva, entende? Então assim, tudo seu fala sobre você, o seu funcionamento, então esses hormônios, ele só vai intensificar aquilo que você é. Então até para quem não é, ele vai lá e dá uma modificada. E assim, eu não sei se está entrando em falar mais, mas eu estou conseguindo agora falar. Estou falando. Eu estou conseguindo, tipo, me expressar, parar de ter medo de falar o que eu queria falar. E, tipo, estou tomando mais decisões. Aprendendo a expressar, né, de uma forma correta. Ok. Então, na verdade, volta um pouquinho, Ju. A ansiedade saudável, ela realmente é para nos preparar. O detalhe é que hoje em dia, o que a maioria das pessoas estão a sentir não está sendo assim para preparar. É uma ansiedade disfuncional. Ela está alterando toda a sua estrutura fisiológica e automaticamente as suas reações psicológicas também. Porque é diferente alterar a reação fisiológica e alterar as reações psicológicas. Então, a ansiedade não saudável, eu disse que ela é disfuncional. É um padrão de pensamentos disfuncionais. E aí, quando a gente pensa sobre esse padrão de pensamentos, é comum, todas as pessoas com ansiedade, eles vão ter esse tipo de pensamento. Medo, culpa, julgamento. Detalhe, ele só não faz o julgamento, ele se condena. Ele julga, ele se condena, é uma incapacidade. Tipo assim, eu não vou dar conta disso. Tem uma prova para fazer, eu não vou dar conta. É um sentimento. Eu sempre falo que assim, a forma dele se julgar é muito injusta. Ele é muito malvado com ele, porque pensa, ele não dá conta de fazer nada. Ele faz, só que ele acredita que ele não dá conta. Os pensamentos dele é sempre esse pensamento de incapacidade. Criatura, mas você está fazendo, mas ele não se vê. E aí a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens que eu trabalho, a gente entende o seguinte, que os nossos problemas não é exatamente como as coisas são, é como você interpreta. Então, e tudo vai começar pelos seus pensamentos. Primeiro você pensa, e esse pensamento vai gerar em você uma emoção. E se essa emoção for uma emoção de incapacidade, você vai ter comportamentos para isso. Então você pode até estar produzindo, fazendo alguma coisa, mas o sentimento é: não fiz o suficiente, não sou bom o suficiente. É falar assim, não sei se você acompanha o Brother, que eu faço post disso, e ontem um participante, ele desistiu do sonho dele por causa da ansiedade. Uau. Ele teve surto de ansiedade e aquela preocupação, né, o pré. Porque você já acha que você tem suficiente, você acha, o que o povo está pensando de mim? Como que a ansiedade te limita, sabe? Eu já fui convidada para podcast, coisa que eu não fui por causa de ansiedade. Falei, não, vou chegar lá, vou ter uma crise de ansiedade, vou ter que levantar e ir embora na hora. E então, assim, a ansiedade, ela te limita de conseguir um bom trabalho, de seguir o seu sonho, num programa que ia mudar a vida do cara. Uau. Desistiu. Olha só, gente, tanto que a ansiedade e aí, se a gente for pensar, é tudo em relação à nossa linha do tempo, né? De forma funcional, como é que deveria ser os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos deveriam ser funcional, que realmente isso dá um up na minha vida, 10% passado, 60% presente, deu quanto? 70% e 30% vai ser futuro. Só que o ansioso, ele faz uma mudança e ele não fica no presente. E na maioria das vezes ele não percebe. Então, uma das primeiras tarefas que a gente, quando a pessoa chega em terapia, que ele fala, você é ansioso? Eu sou um pouco. Quando a gente pede para ele fazer algumas tarefas, durante uma semana ele fica observando os pensamentos dele, nesse movimento de observação, para ele parar e pensar, onde eu estou?
ele vai perceber que dificilmente ele fica aqui, agora. Ou ele fica no passado buscando um pensamento lá do que foi bom, do que ele viveu, ou ele está lá no futuro fazendo plano e sofrendo por ele. Porque se ele fizesse planos construtivos, ele vinha para esse presente realmente ter ações. Só que o ansioso não faz isso. Quando ele realmente instala esse eu observador dentro dele, você vai perceber que ele transita, que seja no futuro ou no passado, mas aqui ele não fica. Ele fica muito pouco tempo. Por isso que fica disfuncional. E o rapaz desistiu então dos sonhos, porque ele estava sofrendo de uma forma antecipada. Entende? Ele cria uma casinha no futuro, ele vive nela e não consegue sair de lá. Só que para ele criar isso, ele vive em cima disso, ó. Do incapacidade, não vou dar conta de fazer isso. Agora pensa o sofrimento que é. E o pior problema disso é que o nosso cérebro não sabe o que é real do imaginário. A gente não sabe. Definitivamente, nosso cérebro não sabe o que é real do imaginário. Se você ficar a pensar sobre esse pensamento de incapacidade, você não só faz isso, como você vivencia. Eu posso te falar um exemplo que eu sempre falo com os meus clientes. Ah, como assim? Meu cérebro não sabe o que é real do imaginário. Se eu falar para você, né, o exemplo do filme. Se eu falar para você, você vai ver um filme de terror. Cara, mas ele é um filme de terror assim, tenso. Mas é um filme que foi feito exclusivamente para passar medo em você. Ele não é real, tá? Mas eu quero que você veja esse filme. Não tenha medo. Porque ele foi feito só para te passar medo e não é real. Não é para você ter medo. Eu nem no banheiro, nem assisto, nem dormo à noite. Percebe? Eu te dei todas as instruções. E você sabe que foi um filme, ele foi preparado, tem personagens para ele, então racionalmente nós sabemos, mas emocionalmente não. Entende? Então, se o cara está pensando que ele não vai dar conta, o que ele está fazendo? Ele cria aquele mundo. Porque os nossos problemas, ele mora exatamente nas nossas emoções. Então, por esse motivo, você tem que entender. E quando você começa a entender, você chama você para onde? O seu presente, vem cá. E aí vai ter que ser uma tarefa, gente. Tipo, um trem que faz uma terapia. Eu colocava meu filho, eu via meu filho no futuro, meu filho tem um problema, mas eu via ele no futuro, tipo assim, totalmente desorganizado, sem relacionamento. Eu sofria tanto quando ele dava crise, e se ele sofrer, e se ele der crise, eu não estiver perto, e eu não estiver perto para proteger. Tipo, eu via o Fafa lá, eu me doecia todinha, tipo assim, aí tá, ele tá melhor agora, ele chegou, tá clínico, alguma coisa assim, ele tá melhor agora, mas mesmo assim eu continuava com aquela dor. Eu era limpando uma casa, na próxima casa pensando na mesma coisa. E ali eu não dormia, 2 horas da manhã, estava naquele pensamento. Aí consegui dormir 2 horas, 4 me acordava de novo naquele pensamento. Sofrendo pelo Rafa no futuro, o Rafa tá ótimo agora. O Rafa tá ótimo agora. Tipo assim, eu tenho que me educar todo. Se ele tem um pouquinho de crise agora, que ele já melhorou, tipo, 80%, eu me pego fazendo e falo, não, eu coloquei no meu banheiro. Não dá vida nos meus pensamentos. Não dá vida aos pensamentos. Vocês pregam isso porque você se pega errando de novo. Sofrendo por causa do futuro que não chegou nessa... tanto tempo fazendo errado, que você faz de novo, é automático, mas você é burro, tipo, que eu hoje que eu tô fazendo de novo, acorda, eu tô dormindo melhor agora. E de 0 a 10, o 80 foi a nota dele. Ele se vê 80% melhor. Se não for, 90%. Então, olha só. Percebe que você dá vida para aquilo? E aí, gente, se você dá vida para ele, você sofre com ele. Nós somos capazes de modificar as nossas emoções a partir daquilo que a gente vê. Que doido isso. Você vai ver um filme de terror, aquilo vai alterar toda a sua fisiologia, seu coração vai bater mais forte, um monte de coisa vai acontecer. Mas se eu falar para você, vamos sair daqui, eu vou te mostrar uma surpresa, eu vou colocar uma venda nos seus olhos e de repente eu te mostro um lugar muito bonito, um cenário muito bonito, você fica imensamente feliz. Nós somos capazes de modificar a nossa estrutura cerebral por aquilo que você vê.
Porque cada área é responsável por algo específico. Inclusive, a gente chama isso para um paciente com ansiedade, a gente fala que ele faz o mesmo caminho neural. Pensa você, aquele caminho de roça, para nós que somos de Goiás, aquele trieiro, aquela coisa batida. Então, assim são os pensamentos. Ele faz sempre o mesmo caminho. Ela via o menino lá no futuro, todo desorganizado. Só o fato dela ver, ela se desorganizava emocionalmente. Só que ela não via isso uma vez. Ela via 2, 3, 4, 5 vezes. Percebe que é um processo de se autoconvencer? Ela foi se autoconvencendo o tempo todo, gente. Pensa o sofrimento que é por algo que não traz nenhum tipo de felicidade. Já tá bem, você não consegue nem viver aquele momento que ele tá bem. Tá Uhum. bem agora. Eu nem conseguia viver aquele momento. Eu tava sempre com uma carinha de cat face. Por causa disso, por causa do Jay.